Estamos no capítulo 14, na página 153, no livro Rumo a uma Vida Significativa. Então, vamos continuar com o nosso shiur. Morte e luto, a última transição da vida. Um tema muito interessante. Nós temos muita influência ocidental hoje em dia com conceitos diferentes do que esses termos significam. Então, acho que vai acrescentar esse capítulo bastante a todos e cada um de nós. Diz assim: e os vivos o aplicam ao seu coração, ve'achai iten el livo. Assim diz o versículo em hebraico, e nossos sábios dizem: a alma nunca morre. O que significa? Quando chega um momento assim, a gente tem que também tirar uma lição das coisas. Aplicam ao seu coração, já quem fica aqui tem que saber de todo momento tirar uma lição e ver como que a vida é passageira, como realmente a gente investe muito nessa vida, assim, em geral, física e material, e na verdade deveríamos investir um pouco mais na vida espiritual. Então vamos lá. Em 1950, após o falecimento do sogro e antecessor, o Rebbe enfatizou que a melhor forma de louvar os mortos é deixar que suas boas ações falem por eles. Ou seja, a melhor forma de falar, alguém passou por este mundo, não passou, ele deixou uma marca, certo? E de preferência uma marca indelével, não uma marca como a gente deixa na praia, que em seguida vem uma ondinha e apaga ela. Então, a marca que a gente deixa, citando uma carta que o sogro escreveu em 1920, após o falecimento do próprio pai, o Rebbe explicou que um verdadeiro líder é como um pastor que nunca abandona o rebanho. Em verdade, esclareceu, ele está até mais presente do que durante a vida toda. Por quê? Uma vez que sua alma está liberta de todas as coações e limitações físicas do tempo e espaço. Ou seja, na prática, quando estamos em vida, nossa alma está limitada dentro do nosso corpo. Então, o Rebbe sugeriu que os adeptos de um líder intensificariam a união com ele ao estudar seus ensinamentos, ao executarem suas diretrizes e ao eternizarem suas atividades. Ou seja, na prática, o que significa? A alma, quando você está vivo, está dentro do corpo. Quando você, entre aspas, passa deste mundo para o outro, a alma se liberta do corpo. Ao alma se libertar do corpo, o que acontece aqui? Na verdade, a alma transcende e está em todo lugar. Como o Rebbe mencionou antes, a alma nunca morre. Como ela nunca morre, na prática tem uma característica importante também. Não é somente que a alma nunca morre, é o fato que, por causa que a alma nunca morre, por quê? Porque ela é eterna, ela é uma parte de Deus. O versículo diz que Helek Elokam Mimal, a alma é uma parte de Deus de cima, do seu superior. Então, simplesmente por essa razão que a alma ela está num nível muito, muito mais elevado. Então, vamos lá. O que realmente a morte significa? Aliás, eu esqueci de comentar a última passagem, que inclusive a gente se pode conectar e se mantém ligado com as lições, eventualmente, que o mestre nos deixou. Por exemplo, quando eu sigo o legado dele, não é somente quando ele está aqui, mesmo quando ele transcendeu para outro mundo. E isso é uma questão, cada um de nós, com nossos pais, com nossos seres queridos, quando a gente segue as suas orientações, quando a gente cumpre, por assim dizer, o seu legado, os seus ensinamentos, respeita e honra a cada momento, por exemplo, da nossa vida. Alguém nos vê e vai dizer, olha, lá vai o filho de ciclano. Quando diz vai o filho de ciclano, depende. Se você for uma boa referência, vai ser um mérito para o pai. Caso contrário, vai ser o contrário. Na prática, vamos lá, continua aqui, então começa o capítulo. O que realmente a morte significa? Morte,
a própria palavra infunde medo no coração das pessoas. Elas consideram a morte tão insondável quanto inevitável. De fato, quase não conseguem falar sobre ela. Investigar além da própria palavra e permitir a si mesmos refletir suas verdadeiras implicações. Esta é uma reação incompreensível, já que tantas pessoas encaram a vida como nada mais do que um estado no qual o corpo humano está ativo biologicamente. E depois, acabou, não tem mais nada, certo? Um aparelho está funcionando, você desliga o aparelho, acabou, não tem mais nada. É mais ou menos essa sensação que as pessoas têm. Mas devemos nos perguntar, o que acontece depois da morte? Se é que acontece alguma coisa? O que a morte realmente significa? Como devem se comportar as pessoas queridas que sobrevivem? Ou seja, todos os que choram o falecimento e perda de alguém. Devem se lamentar, devem se orgulhar, enfim. Aliás, aproveitar, nada por acaso, hoje o Yurtzeit, do grande mestre cabalista, o Arizal, o que nos legou todo a Kabbalah como temos hoje em dia, é justamente o Yurtzeit dele, dia de hoje, 5 de Menachem Av, que sirva para mérito e elevação da alma dele. O mistério da morte é parte do enigma da alma e da própria vida. Compreender a morte significa realmente compreender a vida. Durante a vida que conhecemos, o corpo é energizado pela alma. Quando morremos, há uma separação entre corpo e alma. Mas a alma continua viva como sempre. Agora liberta dos constrangimentos físicos do corpo, que era, como falamos antes, como se fosse uma prisão. E já que a verdadeira personalidade de uma pessoa, sua bondade, virtude e altruísmo residem na alma, ela irá ascender a um estado superior depois de cumprir suas responsabilidades na Terra. Por quê? Porque na Terra ficou somente essa parte física, enquanto que o resto transcende. A física moderna nos ensinou que nenhuma substância desaparece da verdade, apenas muda de forma, certo? O que nós sabemos no versículo, do pó vieste e ao pó voltarás. E que a matéria é uma forma de energia, uma outra forma de energia. Uma árvore, por exemplo, poderia ser cortada para a construção de uma casa, ou de uma mesa, ou de um banco, independentemente da maneira com que a forma se modifica, a madeira permanece madeira. E quando a mesma madeira é queimada numa fornalha, ela novamente se transforma, convertendo-se numa energia que gera calor e gás. A árvore, o banco e o fogo são todos simplesmente diferentes formas da mesma substância. Se isto é válido para uma substância material, ou é ainda mais para uma substância espiritual. A força da vida espiritual no homem, a alma, nunca desaparece. Quando morremos, ela se converte em uma outra forma, superior. A princípio, isto pode ser difícil de compreender, já que somos tão dependentes da utilização de nossos instrumentos sensoriais para atravessar a vida. Com a madeira, por exemplo, é mais fácil segurar um banco com nossas mãos do que agarrar o calor e a energia gerada pela sua combustão. E mesmo assim, o calor não é menos real do que o banco de madeira. Ou seja, que essa transformação na prática é uma questão de se podemos ou não percebê-la. De fato, vemos aqui, nesse exemplo da madeira, que se transformamos em banco ou queimamos ela e geramos energia, que seria calor e gás, etc., na prática, nisso daqui, o que aconteceu? Nós conseguimos, sim, perceber, captar esta transformação. Enquanto que muitas vezes, quando tratamos do aspecto espiritual, que existe e tão real no mundo quanto físico, na prática não temos como medi-lo ou captá-lo. À medida que nos sintonizamos com o pensamento espiritual, aprendemos a nos relacionar com a realidade do espírito
e com a sua elevação na hora da morte e libertação do corpo, em direção a uma forma mais pura de energia espiritual, comparado ao paralelismo com a madeira. Não importa que enfermidades físicas possam acometer uma pessoa, elas são apenas, acontece isto, enfermidades físicas, mas não espirituais. Nada do que acontece com a carne e o sangue diminui de qualquer forma o poder da alma, que é puramente espiritual. Por conseguinte, não é apropriado utilizar a expressão depois da vida para definir o que acontece depois da morte. Na verdade, depois da vida pressupõe que entramos em outro lugar, separado, ao passo que a morte é, na realidade, a continuação da vida da maneira que conhecemos, só que em uma forma nova e superior. Ou seja, uma transformação de vida, do mesmo jeito que a madeira, ou a árvore se transformou em banco, mesa, casa, certo? A vida, na verdade, espiritual se transforma numa outro tipo de vida. O capítulo no Gênesis que aborda a morte de Sará, por exemplo, chama-se A Vida de Sará. O capítulo que aborda a morte de Jacó chama-se E Viveu Jacó, Vayechi Yaakov. Como Sará era Vayehu Hayei Sará. Portanto, antes que possamos verdadeiramente responder à pergunta o que é a morte, precisamos perguntar o que é a vida. Inclusive, como chamamos em hebraico o cemitério? Beit HaChaim, a casa dos vivos. Certo? Está escrito que os tzadikim em mortos são chamados de vivos e os rechaim em vida são chamados de mortos. Porque não tem uma vida real. Não é a verdadeira vida. A pergunta, novamente, então, vimos aqui, o que é a vida? Pela definição médica, existe vida quando o cérebro e o coração estão em funcionamento. Mesmo assim, uma pessoa pode estar biologicamente viva e não estar de modo alguma viva. Por quê? Quando está em estado que chamamos vegetativo, Deus nos livre, certo? Respirar, andar e falar são apenas as manifestações de aquilo que chamamos vida, certo? Em hebraico tem uma expressão que diz: o fato que você está respirando não significa que você está vivendo. Você tem vida no termo etimológico. A verdadeira fonte de vida, a energia que permite o funcionamento do corpo, é a alma. E a alma, por estar relacionada a Deus, o Criador da vida, é imortal. Embora as manifestações da vida possam cessar quando morremos, são só manifestações. A alma continua a viver, só que é uma forma diferente. Por quê? A alma, como falamos antes, é uma parte de Deus. Se uma parte de Deus, então tenha todas as características que tem Deus. Deus é eterno, a alma é eterna. Deus é onipresente, a alma é onipresente. E assim por diante. Por quê? Por definição, uma parte de um bolo de chocolate não pode ser de morango. Se o bolo de chocolate, cada um dos pedaços vai ser de chocolate. Então, da mesma maneira aqui, se Hashem é eterno e vive eternamente, uma parte de Hashem também é eterna. Isso é uma Neshama. Então, como pode um ser humano mortal ligar-se à vida eterna? Vivendo uma vida material que é um corpo e alma. Que una corpo e alma, não que uma, que una corpo e alma. Ligando-se desta forma a Deus. Uma pessoa que transforme seu corpo em um veículo de amor e generosidade é uma pessoa que nutre sua alma eterna. E dando vida aos outros como a pessoa se torna verdadeiramente viva. Então, quando você dá, na realidade, você está recebendo. Aquilo que nós falamos sempre, aquele conceito. Quando você se sente
entre aspas, que está amando, quando está dando. A expressão de amor de um avô, de um pai, de um marido, de um filho, quando como expressa o amor? Dando um presente. O avô dá guloseima, dá presente para os netos. Por quê? Porque os ama. A verdadeira expressão de amor é dar. E isso que te mantém vivo aquela chama de amor. Para uma pessoa para quem a vida consiste em ganhos materiais, a morte realmente representa um fim. Por quê? Porque já não há mais ganhos materiais. É o momento em que cessam todas as conquistas transitórias. Para quem a vida consiste em ganhos espirituais, a vida nunca termina. A alma se alimenta da energia inesgotável das boas ações que uma pessoa realizou na Terra e perdura materialmente através dos seus filhos e de outros que perpetuam sua vitalidade espiritual. Como dizem os sábios, assim como os seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. Como diz o Talmud, Mazarobachaim Ubachaim. O fato que sua descendência está viva, assim ele está vivo. Porque, como nós falamos, numa festa, quando tem sempre uma festa judaica, David Melech Israel Chai Vekayam. O Davi no Chai, nosso pai ainda está vivo, o rei Davi está vivo. Por quê? Porque Am Israel está vivo. A essência deles era Am Israel, não tiveram uma vida individual particular. Então você vive, certo? Frequentemente temos dificuldade em discernir entre vida biológica e vida espiritual ou vida verdadeira. Na verdade, se você vai na tua vida, você se dedica a Torá e mitzvot, então esse é o alimento que mantém viva a tua alma, tua neshama o tempo inteiro. Nossa atenção se distrai com os muitos ornamentos materiais da vida biológica. No entanto, uma vez que a alma deixa o corpo, podemos ver claramente como ela perdura, como continua a motivar as pessoas a fazer boas ações. Um exemplo que merece ser emulado, a educar e a ajudar os outros a viver vidas espirituais e divinas. É quando uma pessoa virtuosa parte fisicamente da terra que ela começa a exercer a influência mais profunda. Ou seja, mais sentimos a sua falta quando ela não está. Um venerado rabino, quando muito próximo da morte, pediu que o transferissem para a sala de estudos onde pronunciaram seus discursos. Irei para o céu, disse ele aos adeptos, mas deixarei meus escritos com vocês. Eram os escritos que lhe conduziam ao espírito. Ao ouvir estas palavras, o filho começou a chorar. O pai, fraco pela doença, dirigiu-se a ele. Emoções, emoções. Não. Intelecto, intelecto. Ou seja, desse momento em diante, o filho permaneceu firme, pensando apenas na vida da alma eterna do pai. Ou seja, nós nos deixamos levar muitas vezes pelas emoções e não pelo intelecto. E a nossa característica principal é o intelecto. É justamente racionalizar e entender, eventualmente, a dignidade da vida que a pessoa teve. Em vez de chorar a sua morte, vamos celebrar a vida. Uma frase que costumo mencionar muito, mas simplesmente quando a pessoa teve uma vida digna, podemos dizer isto. Celebrar a vida que ele teve. Saber exaltar os bons momentos. Muitas vezes o ser humano tem uma falha. Esquecemos as coisas boas que as pessoas fazem e lembramos das coisas negativas. Aliás, se alguém aprontou, nunca esquecemos, certo? Se alguém em algum momento te decepcionou, você vai lembrar disso e vai ficar, como quem diz, sempre à espreita, cuidadoso, atento. Mas as coisas boas a gente esquece. Quando alguém me fez um favor, etc., a gente esquece. Entre aspas, não fez mais do que obrigação. Na verdade, isso que nossos sábios se referem, quando na Tfilá, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente fala que Hashem é Zocher Kol HaNishkachot,
ele lembra todos os esquecidos. O que todas as pessoas esquecem são os favores que te fizeram. As coisas de boas que te deram, as pessoas esquecem. Deus lembra todas as coisas boas. É isso que nós devemos aprender. Esquecer as coisas ruins e lembrar as coisas boas. Mas para isto, devemos deixar de lado a emoção e prevalecer o intelecto. O que a morte significa para os que ficam? Embora a morte represente a elevação da alma a um nível superior, continua sendo, entretanto, uma experiência dolorosa para os que ficam. De fato é. Mas por quê? Porque é uma questão também, às vezes, de egoísmo. Vamos analisar isso depois. Ao mesmo tempo, deve servir, como devem todas as experiências na vida, como uma lição, como um avanço. Devemos ver a morte não como uma força negativa, mas como uma oportunidade de crescimento. Já que a morte provoca emoções tão fortes, devemos ter um canal aberto para expressá-las, ocupando-nos da tarefa de cicatrizar as feridas de forma construtiva. Quando um ente querido morre, surgem emoções poderosas e conflitantes, tristeza pela perda, perplexidade em relação ao futuro, como vou conseguir continuar assim, etc. Os sábios nos ensinam que seria bárbaro não prantearmos de forma alguma os mortos, mas não devemos pranteá-los mais tempo do que o necessário. E o máximo que os sábios estabeleceram é 1 ano. Uma semana de luto é o suficiente. De outra forma, a morte de uma pessoa se torna uma presença em si mesma, nos entristecendo continuamente, impedindo nosso progresso na vida. Por isso que o Shiva é um período de uma semana só. Mas por que devemos restringir nossa dor e nossa tristeza naturais pela perda do ente querido? Afinal de contas, a consternação é um sentimento. E sentimentos não podem ser controlados, não é mesmo? Não é errado estabelecer limites e reprimir nosso pesar. Ao tentar canalizá-lo numa determinada direção, já não é que estamos errados, controlando e limitando nossas emoções. É verdade. Sentimentos são sentimentos, mas podemos escolher se os vivenciamos sobre um ângulo destrutivo ou produtivo. A chave neste caso é compreender a morte pelo que ela é, celebrar seu elemento positivo. Uma pessoa de luto deve acabar chegando à conclusão de que a alma de seu ente querido alcançou um lugar ainda mais elevado do que o que ocupava em seu tempo na Terra, e que ela continuar em ascensão. É a conciliação desta percepção positiva com o nosso pesar que pode converter a experiência traumática da morte em uma catarse. Diminuir a manifestação de nosso pesar é doentio e impróprio, mas permitir que nosso pesar nos domine é negligenciar egoisticamente o verdadeiro sentido da morte. O fato de que a alma de uma pessoa virtuosa seja um lar ainda mais virtuoso. É simples. Se a gente analisa que a pessoa não morreu, a pessoa transcendeu, a pessoa se elevou, fica para nós o quê? O vazio. Uma sensação um pouco mais egoísta. Por quê? Porque nós queremos ter a pessoa conosco. Mas ela cumpriu com sua missão. Ela chegou no momento onde tinha que fazer, aquilo que tinha que fazer ela fez, e agora transcendeu para um outro estágio, um outro status. Então, o que devemos aprender da morte? Além de celebrar a elevação da alma do ente querido e manifestar nosso pesar, nosso próprio pesar, existe um outro propósito no luto. A morte também é uma oportunidade de examinarmos nossas próprias vidas e avaliarmos como estamos cumprindo nossa missão divina. Conforme escreveu Maimônides, uma pessoa de luto deve estar preocupada e pesarosa e avaliar seu comportamento e arrepender-se. Ou seja, tudo isso deve ser uma motivação para dar um pouco mais de sentido na tua própria vida. Portanto, que esse é o sentido da frase que falamos antes, Ve'achai iten en libo, aquele que fica,
que tire suas conclusões, tire suas lições e melhore de tudo isto. Portanto, o momento em que recordamos a alma de um ente querido é uma ocasião bastante apropriada para perscrutar nossa alma. Todos nós sabemos o quanto pode ser difícil abordarmos nosso próprio comportamento. E, com frequência, não nos sentimos estimulados a fazer isto até que ocorra o falecimento de um amigo ou um parente, ou Deus nos livre de alguma tragédia. Nesta hora, lembramos de coisas que ele realizou durante a vida, como tratava sua família e seus amigos, como se empenhava para ajudar estranhos. Infelizmente, é com frequência o choque de uma morte que nos arranca de nossa complacência e nos faz repensar nossas próprias prioridades. Como o verdadeiro vínculo entre pais e filhos, ou entre marido e mulher, é espiritual, ele continua firme e forte depois da morte. O luto também nos ajuda a conservar este vínculo, pois a alma de uma pessoa que partiu, eterna e intacta, zela pelas pessoas das quais era próxima. Todo ato de bondade lhe dá grande prazer e satisfação, especialmente quando tais atos são praticados de uma maneira que ele ensinou, seja através da educação ou do seu exemplo. Sua alma está completamente consciente do que acontece com os amigos e parentes que deixou para trás. A alma se angustia quando eles vivenciam pesar ou depressão indevidos, e se alegra quando eles superam sua dor inicial e continuam a construir suas vidas e a motivar os que estão à sua volta. Não há forma de substituir um ente querido, pois cada pessoa é todo o universo. Mas existe um jeito de ajudar a preencher parcialmente esta lacuna. Ou seja, como o vazio que fica se preenche, quando a família e os amigos acrescentam suas boas ações costumeiras, atos virtuosos adicionais, em nome do que partiu. Eles continuam o trabalho de sua alma. Ao praticarmos tais atos em memória do ente querido, podemos verdadeiramente construir um memorial vivo. Onde encontramos esta energia extra? Particularmente no momento em que vivenciamos o pesar diante da própria morte? Da mesma forma que o corpo lança a mão de seu reservatório de força quando se encontra sob ataque, a alma está apta a exercer uma força oculta durante épocas de grande trauma, força da qual talvez não fôssemos nem conscientes. Tem muitas histórias de pessoas que em determinados momentos extremos revelaram forças que não são humanas, entre aspas. Tinha uma história de uma pessoa que ele estava mexendo no carro, trocando um pneu, e o macaco cedeu e o carro caiu em cima da filha, acho que foi. E o cara conseguiu sozinho levantar o carro com uma mão e com a outra mão puxar a filha. Se você pensa nisto, o homem, ele mesmo falou, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria levantar metade do peso com as duas mãos. E de repente, numa hora de desespero, adrenalina, como se explica na química e demais, etc., gerou aí uma força que ele conseguiu realmente o que seria aparentemente impossível. O que fazermos de tudo isto, desta reconsideração do modo com que encarávamos a morte? Quais são as implicações para aqueles de nós que habitam uma realidade definida por nossos 5 sentidos e pelas leis da natureza, uma realidade na qual a vida física dá lugar inevitavelmente à morte física, que a maioria das pessoas pensa nisto. Então, para aqueles que continuam a olhar exclusivamente para a camada exterior da vida, o componente físico circunscrito pelo corpo humano, a morte realmente parece ser o final da vida. Isso é por isso que é trágico. Mas devemos aprender a penetrar dentro desta camada e ver a alma humana, nossa ligação com Deus e com a eternidade. No fundo de nossos corações, todos temos consciência desta ligação.
qualquer pessoa inteligente que contemple o sistema solar, por exemplo, ou as complexidades de um átomo, deve chegar à conclusão de que nosso universo não surgiu devido a algum capricho do acaso. Não é que está tudo aí à toa, surgiu do nada por nada e para nada. Tampouco se compõe meramente de matéria física. Cada fibra de ser pulsa de energia. Na verdade, para onde quer que nos voltemos, vemos desígnio e propósito, a marca de nosso Criador, o DNA, por exemplo, certo? Nós vemos cada vez mais, se descobre na ciência que existem camadas que nem se imaginavam. Segue-se, por conseguinte, que cada ser humano também tem um propósito, como tem cada acontecimento particular em nossas vidas. Portanto, até a morte tem um propósito em nossas vidas. Aliás, é parte da vida. Se você define vida biologicamente, etimologicamente falando, Mauro, aí, não sei se você já teve que se encontrar com isso no teu trabalho para os sites de médicos e demais, mas a vida é definida como nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse é um ser vivo. Um ser que passa por todos esses estágios. Então, na prática, até a morte se torna um instrumento para levar uma vida mais significativa. E até a morte é uma outra forma de energia. Por quê? Porque se a morte te marca que você lá termina tudo, então me ajuda que não pode ficar à toa. Não pode ficar que não, passei pelo mundo e ninguém percebeu. Então tem que deixar uma marca. Então é uma inspiração nesse sentido para ter uma vida mais significativa. Para quê? Para poder deixar a nossa marca. Mas depois que tudo é dito e feito, a morte ainda é uma experiência incompreensível e devastadora para aqueles que ficaram para trás, ou seja, os que estão vivos. Depois de todas as racionalizações, de todas as explicações, o coração ainda chora. E deve chorar. A falta que faz o ser querido, a gente quer, não adianta, certo? Quando amigos e parentes sofrem por um ente querido, não tente explicar, apenas fique junto deles. Porque não tem explicação. Nada que você dizer vai preencher o vazio que ficou. Não existe a palavra mágica. Acalme-os e console-os e chore com eles. Não há nada que se possa realmente dizer, pois não importa o quanto possamos tentar, devemos aceitar que, com frequência, não compreendemos os caminhos misteriosos de Deus. Mas devemos pedir a Deus para que, por fim, traga o dia em que a morte não existirá mais, quando a morte desaparecerá para sempre e Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. O Mahá Hashem Elohim Dimam Al Panim. Durante toda a vida, o Rebbe sentiu o falecimento de toda a família, o pai, a mãe, os dois irmãos, o sogro e a esposa. Todas as vezes catalisou o sofrimento ao fundar novas instituições educacionais e beneficentes em intenção de cada um deles. Ou seja, de transformar a vida deles num legado. Todos os anos, no aniversário de suas mortes, pronunciava preleções dedicadas à generosidade que haviam exercido em suas vidas e iniciava mais atividades em memória de cada um deles. Sentiu-se comovido em particular com a morte do Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, sogro e antecessor. O Rebbe visitava o local do túmulo do sogro várias vezes por semana, passando o tempo em oração silenciosa e lendo algumas das incontáveis cartas que recebia, em busca de orientação. De fato, o Rebbe concluía toda a correspondência que respondia com as palavras: vou mencionar esta carta no local do túmulo. Ou seja, o Rebbe transformou os momentos de dor e sofrimento, os momentos de falecimento e tristezas, em grandes momentos de inspiração para continuar adiante. Ao contrário, isso é uma motivação a mais. Não é para desistir. Muitas pessoas, quando encontram um problema, desistem.
Mas o problema, na realidade, a adversidade e a dificuldade estão aí para a gente se superar. Que nem numa academia, pessoal hoje em dia, muito comum, vai na academia, me dizem no pain, no gain. Sem sofrimento não tem ganho. Ou seja, na prática tem que, quando está doendo é porque está fazendo efeito ginástica, porque está transformando, como se chama, massa muscular, etc. Então, da mesma maneira que cada um de nós devemos aproveitar a inspiração, devemos aproveitar esses momentos difíceis para nos inspirar, crescer, evoluir e nos superar. E se Deus quiser que possamos em breve, como diz aí, o Rebbe termina, possamos merecer em breve o Mahá, Hashem Elohim, Dimam Kol Panim, que Hashem apague logo em breve a lágrima de todos os rostos, e Vetruach Hatumá vir Minaaretz, e o espírito de impureza e a morte, a maior das impurezas, ele vai banir da face da terra, então, consequente, teremos pureza e vida eterna para todos. Amém.